Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 1 diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Irmãos, a gente precisa aprender o que a Bíblia diz a respeito da oração. Mas, acima de tudo, a gente precisa orar. A gente precisa desenvolver uma vida de oração, uma vida de comunhão e de dependência em oração. É pela oração que o solitário não se vê mais só. É pela oração que o fraco recebe forças, ânimo. É pela oração que o ansioso, que a mente muitas vezes está girando, encontra descanso e certeza de que Deus está cuidando. É pela oração que o doente experimenta aquele Deus que diz: eu sou o Senhor que sara. É pela oração que aqueles que vivem em fraquezas físicas podem experimentar, aquela palavra de 2 aos Coríntios que diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso corpo se desgaste, contudo o nosso homem interior se renova. Você olha para o Antigo Testamento e o que você vê no Novo também são homens e mulheres de oração. Abraão e Moisés foram homens de oração. Davi e Elias foram homens de oração. Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, foram pessoas de oração. E todos os homens e mulheres de Deus têm sido gente de oração na história. Porque, queridos, você está envolvido em uma luta. É a luta da sua vida. Você não está aqui e eu não estou aqui para brincar. Por isso a oração é mais do que um dever cristão. A oração é uma arma de guerra. E Deus nos prometeu bênçãos ilimitadas na sua palavra. A gente lê a respeito dessas promessas e ela nos vem como? Ela nos vem através da oração. E sabe por que é tão difícil orar? Porque quando você ora, quando você se levanta para orar, pela sua família, pela igreja, o inferno se levanta e diz: parem esse homem, parem essa mulher, parem esse jovem. Porque se tem uma coisa que o inimigo teme, queridos, é quando a gente se coloca em oração, com o joelho no chão, pedindo para que o Senhor intervenha. Então, o mais simples homem ou mulher de oração é uma ameaça
Se você tem se colocado em oração, você é uma ameaça para o inimigo. Por isso, Paulo diz: antes de tudo, ele dá destaque para a oração. A oração é a primeira, a maior, a mais importante ação nossa. Por quê? Porque é pela oração que o nosso trabalhar diário, a nossa ação diária vai ter um conteúdo eterno, vai impactar, vai fazer a diferença. Através da tua oração sincera, Deus escolheu agir. Deus escolheu se revelar, operar, fazer coisas que vão além da nossa capacidade. Então que o Espírito Santo continue levantando, despertando a nossa igreja para a oração. Porque as coisas que nós temos visto acontecer, queridos, não tem a ver com estratégia do passado, não tem a ver com a liderança, não tem a ver com o pastor Valério, não tem a ver com o Eduardo, tem a ver com oração. Deus faz a obra através da oração. Mas sabendo disso, queridos, eu queria destacar algumas coisas que são armas do inimigo para que você não ore. A primeira delas é o cansaço. Sabe aquele tipo de cansaço paralisante que te impede de orar? Sabe aquela canseira estranha que você não sabe muito bem explicar? Que rouba de você o desejo de orar? Aquele tédio? Não é coincidência, é para que você não ore. E como é que a gente pode vencer isso? A Bíblia diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ela diz: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, para vencer esse cansaço, é justamente pela oração. Não pare. Às vezes você vai orar e parece que a tua oração é como você empurrar um pneu ladeira acima, parece que não vai, mas continue. Às vezes você vai orar e parece que a coisa vai fluir e é como se fosse o pneu sendo empurrado ladeira abaixo. Eu lembro que quando era adolescente, tinha um tio meu que às vezes levava a família toda, os primos reunidos, os tios, para uma chácara, e lá tinha um campo de futebol, e a gente queria, fominha, né? Queria jogar todo o futebol que a gente podia num final de semana, num dia só. E lá tinha uma piscina também. E a gente jogava a bola, jogava até os músculos começaram a tremer, né? Até a panturrilha começar a tremer de cãibra. A gente se olhava e dizia assim: vamos dar um pulo na piscina? A gente ia dar um pulo na piscina, aquilo renovava, e a gente voltava para jogar de novo. Atire-se nas correntes da oração, e ali você vai encontrar força, ânimo, vigor, energia para continuar. Outra arma que o inimigo usa é a distração. Sabe quando você vai orar e a tua mente continua girando e você não consegue parar, vem os pensamentos, as distrações, você não consegue se concentrar na oração, outros pensamentos vêm, a mente vagueia. Como é que a gente pode vencer isso? Ore em voz alta. Como diz lá no Salmo 55, 16, 17: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz.
Dificuldade de se concentrar? Ore em voz alta. Leia os salmos. Ore caminhando. E aí você vai perceber que a distração vai sumindo. Terceira arma que é usada contra nós é a ansiedade. Sabe aquela falta de tranquilidade inexplicável? E a causa às vezes é uma circunstância ruim que a gente está vivendo, às vezes algum pecado específico, às vezes o nervosismo por alguma situação, a ansiedade. E seja qual for a origem, a Bíblia diz: confia, deposita os teus cuidados ao Senhor, confia nele, confia a Ele os teus cuidados e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55. A arma contra a ansiedade é confiar. A arma contra a ansiedade é esperar, é depositar nas mãos do Senhor. É a gente pregar para a nossa própria alma, como o salmista faz no Salmo 42, que ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Às vezes a gente prega para os outros, mas a gente precisa pregar para o nosso coração. Outra arma ainda, que o inimigo usa para que você não ore, é a pressa. Você já notou? Como quando a gente vai orar, parece que bate uma pressa. Quantas vezes você tem orado com pressa? Eu tenho orado com pressa. Quantos de nós temos uma vida de oração apressada? Sabe quando o Senhor para ouvir a nossa oração? A gente já diz amém. E Eclesiastes 8,3 diz: não te apresses em deixar a presença dEle. Qual que é o motivo da pressa? As tarefas, as responsabilidades, as coisas, mas é justamente através da oração que o tempo rende. É através da oração que as coisas fluem. Então você nunca perde tempo a orar, você ganha tempo a orar. Lutero tem uma frase famosa que ele diz assim: hoje tenho muita coisa a fazer, portanto preciso orar mais. E você vai ficar admirado que aquele tempo que você passou em oração valeu a pena. Outra arma ainda, o desânimo. É aquela paralisia. E o que o desânimo significa? Significa não olhar o suficiente ou suficientemente para longe. Nós olhamos muito para perto, nós olhamos as ondas, nós olhamos as circunstâncias, e nós assim deixamos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então olhe através da oração para Jesus. Você está desanimado às vezes com a tua fraqueza, às vezes com as derrotas, com a dureza dos homens, com as tristezas, e Paulo diz em 2 Coríntios 4,8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Por quê? Porque ele orava. Isaías diz: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, e Ele vem e vos salvará. E último, queridos,
A sexta arma de Satanás é a preguiça. A preguiça é uma arma que nos impede de sermos pessoas de oração. É a arma da carne, é a arma da impotência. Você se ajoelha, você quer orar, mas não sai nenhuma palavra. Tudo tão difícil, a carne não consegue orar, a carne não quer orar. Eis a luta do cristão. E como é que a gente pode vencer? A gente pode vencer orando com a Bíblia. Leia em voz alta as promessas de Deus, as promessas da Bíblia. Vai lendo em voz alta. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ore para Deus: Senhor, eu não consigo pedir. Senhor, eu estou com meu coração assim. Eu sei que o Senhor diz para mim pedir. Me ajuda, Senhor. Vai ao trono da graça, Ele vai te ajudar. E concluindo, queridos, Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus tem todo o poder, Jesus tem todo o desejo de ouvir a nossa oração. Nós não podemos fazer nada sem essa obra de Deus. Nós não podemos nem viver a nossa vida cristã pela força do nosso braço. Então, queridos, nós precisamos desse poder que Deus nos concede pela oração.